Olá, eu sou Ana Vitória, você está no canal Direito Cinema. Seja muito bem-vindo. A série de hoje é The Staircase. É absolutamente viciada e ela é muito impressionante porque é um fato real, o processo é real. A mulher do Michael Peterson, Kathleen Peterson, é encontrada morta ao pé da escada. E a primeira cena da série é o Michael ligando para o 911 falando que a mulher dele caiu da escada. Quando os paramédicos chegam logo depois, 5 minutos, 6 minutos depois, eles encontram a Kathleen caída, mas com muito sangue. A quantidade de sangue é muito impressionante, o que levou a crer que não se tratasse de uma queda, mas sim de um homicídio. Se no começo a gente quer saber se ele é culpado ou ele é inocente, isso não é a questão principal da série. O passar do tempo perde relevo. É lógico que a gente sempre quer saber, mas perde relevo porque o processo é muito impressionante. Ela passa de uma série de true crime para true process e a gente vê um processo. E o que me interessa e me chama muito atenção aqui é que eu no caso, que assisto muita série, ficção norte-americana, CSI, Criminal Minds, todos esses derivados disso, a gente é levado a crer que a polícia e o sistema norte-americano é incorruptível, é seríssimo, é infalível, as provas científicas dão certezas absolutas, e o que a gente vê aqui é justamente o contrário. As provas foram feitas de forma equivocada. O sistema não é infalível, não é incorruptível. Nos Estados Unidos, a justiça não é tão ótima quanto a gente acredita vendo CSI. Há falhas, há corrupção, há equívocos. Uma série de coisas para a gente ficar pensando. Uau! Se num primeiro momento a gente quer saber se o Michael é culpado ou inocente, no segundo momento a gente quer saber se está tendo Michael um processo justo. Esse processo respeita as normas legais e as constitucionais. Tudo isso é muito legal. O que é muito legal aqui é a gente assistir a equipe da defesa montando, estudando e preparando a sua tese, pensando como o júri vai receber as informações que eles têm para dizer. Atenção para uma questão muito interessante que a gente vê aqui nesse filme e em vários outros, é que eles estão considerando, a equipe de defesa liderada pelo genial David Rudolph, está considerando e analisando se o Michael Peterson, o réu, deve ou não deve ser interrogado em plenário. É interessante isso do ponto de vista americano, mas no Brasil não existe essa dúvida. O réu sempre será ouvido em plenário, se ele estiver presente, obviamente. Sempre será ouvido. Não existe a possibilidade de não haver esse momento do interrogatório. O que pode acontecer é o réu, no momento do interrogatório, se calar, falar que ele não quer apresentar a sua versão dos fatos, mas que haverá o momento do interrogatório, haverá. E aqui, no caso concreto, nesse caso do seriado, seria muito ruim se ele não apresentasse a sua versão. Ele deveria ser interrogado e dizer que ele é inocente, mas aí viriam as perguntas da acusação, e era isso que o David Rudolph queria evitar. Interessante aqui, já falei, é a gente ter claro que as provas científicas não são deusas, não são incontestáveis, como a gente viu aqui. As provas científicas produzidas foram produzidas de forma equivocada, ilegal. Quando a gente pensa no processo penal, a gente pensa que como a acusação, o promotor, os policiais, os peritos não têm nenhuma relação com o réu, eles não têm nenhum interesse no deslinde do processo, do desfecho do processo, que eles são assim, desinteressados no andamento do processo. E aqui a gente vê que não, que mesmo o perito, ali o perito do sangue, não é? Ele já tinha escolhido o lado dele. Antes de começar o processo, não é? No momento da investigação, ele já tinha resolvido que o réu era culpado. Veja, a polícia e o perito já tinham escolhido um lado.
Isso é muito equivocado. E mais, também não apresentaram, não levaram para a defesa provas que lhe beneficiavam. Isso é ilegal. Isso não pode ser feito. Toda prova produzida na fase policial no Brasil deve ser juntada aos autos, inclusive a que beneficia a defesa. Isso chama muito atenção nessa série e me levou a refletir, me deixou muito angustiada. Essa série me deixou angustiada. Eu acreditava que ele fosse ser condenado, embora eu achasse que ele era inocente. Vamos falar um pouco sobre isso. Caso haja dúvida acerca da culpa do réu, ele deve ser absolvido. A tal da dúvida razoável lá no processo penal norte-americano e aqui o brocado indúbio pro réu. Se o jurado está dividido, ele acha que o réu matou a mulher, mas tem um pouco de dúvida, ele precisa absolver. É isso que a gente espera numa sociedade democrática. Então, ele pensa, é muito provável que ele tenha matado, mas não é possível que ela tenha caído da escada? Existe uma possibilidade dela ter caído da escada. Se existe essa possibilidade, é preciso que o réu seja absolvido, indúbio pro réu. Aqui nos Estados Unidos, 12 são os jurados que julgam por votação unânime. Então precisava ser 12-0 para condenar o réu. Diferente do Brasil. No Brasil, são 7 jurados que julgam por maioria de votos. Sobre as diferenças do julgamento nos Estados Unidos e no Brasil, eu fiz um vídeo, eu comentei 12 homens e uma sentença, e lá eu abordo essas questões. Eu vou tentar deixar um card aqui, se eu conseguir colocar o card na edição, eu coloco, senão você dá uma procuradinha, é o primeiro filme do canal. Outra questão que me chama muito a atenção, e para você que tem pouco contato com o processo penal, está iniciando os estudos, o julgamento durou 4 ou 5 meses. É uma eternidade. Isso é muito esforço para todo mundo, para a defesa, para a acusação, para o réu, para o juiz. No Brasil não é assim. No Brasil, quando começa o julgamento pelo tribunal do júri, ele não para. Tem um dia, o segundo dia, o terceiro dia, e assim vai até acabar. Então, isso é diferente. Ainda bem, porque 4 meses aqui de plenário me pareceu muito, mas assim que é o julgamento nos Estados Unidos. O jurado no Brasil, ele vai ficar incomunicável lá no fórum, ele vai dormir no fórum ou no hotel destinado, ele vai almoçar no fórum, ele vai ficar internado, digamos assim, durante todo o julgamento. Porque ele não pode se comunicar com os outros jurados, não é de forma a influenciar os outros jurados, mas ele também não pode receber informação externa, ele não pode assistir televisão durante o julgamento, ele não pode acessar a internet de forma a ele ser convencido por outras informações externas, por outras informações que não as que ele tem contato ali. Esse é um dos motivos pelo qual o julgamento no Brasil não para, ele é um dia, segundo, terceiro, 4, 5 dias, 6 dias, raro, né? Mas isso pode acontecer. Outra coisa que me chama muito a atenção aqui foi aquela prova produzida, aquele caso da morte similar que houve na Alemanha. Descobre-se ao longo do julgamento que houve uma morte por queda da escada de forma muitíssimo parecida em que o Michael Peterson tinha contato, era amiga da vítima que morreu. A acusação chega e pede para o juiz a exumação do corpo, o corpo da vítima alemã, ela era americana, mas que estava na Alemanha, estava enterrado nos Estados Unidos. Então, eles exumam o corpo, produzem uma prova nos Estados Unidos e consideram que a mulher foi morta por conta de um homicídio. Veja, na minha opinião, um escândalo isso. O caso foi julgado na Alemanha. A justiça alemã, a polícia alemã, disse que era uma queda da escada. Se isso faz coisa formal ou coisa material lá na Alemanha, é preciso resolver essa questão na Alemanha. Mas, na minha opinião, a justiça norte-americana passou por cima da justiça alemã sem nenhuma cerimônia. Essa questão tinha que ser discutida na Alemanha.
Os Estados Unidos não tinha competência, Carolina do Norte não tinha competência para, não é, fazer uma exumação e fazer considerações acerca de um caso ocorrido na Alemanha. Com o devido respeito, achei um escândalo essa prova dessa exumação dessa outra vítima. De fato, 2 casos similares, 2 quedas na escada, é muita coincidência? É muita coincidência, não é? Pode ter acontecido? É pouco provável, mas eu não afastaria essa possibilidade. Como eu disse, eu acreditava na inocência do Michael desde o começo. Eu sempre acreditei na inocência do Michael. Eu sei que eu sempre torço pela defesa, que isso é um problema meu, porque eu sou advogada, mas eu acreditava na inocência do Michael. E cada vez mais, ao longo da série, eu fui me convencendo de que ele era inocente. Não sei você, mas o que você achou? Você acreditou na inocência dele ou achou ele um dissimulado? Porque veja, aqui eles começam as filmagens em 2003 ou 2004. Veja, de 2004 a 2017, foram 13 anos. A família sofrendo. E aqui a gente vê também, outra coisa interessante, a gente vê como é um sofrimento para todo mundo. Foi um sofrimento para a família dele. Não é só o réu que sofre, é a família. A família tinha perdido a mãe. Veja, para as filhas, para o filho, para a madrasta. Se a mãe morreu de homicídio ou morreu de queda, o fato é que eles não tinham a mãe. E tão logo a mãe morreu, já começou esse turbilhão deste processo. E a família teve lá, a maioria, né? Teve lá ao lado do Michael o tempo inteiro. Isso me chamou muita atenção. Uma coisa também que se eu fosse da equipe do David Rudolph, eu teria alegado e que me chama a atenção é que, veja, não foi provado que o Michael fosse uma pessoa violenta. A ex-mulher depôs em seu favor, não disse que ele era violento, não há nenhum registro de violência com os filhos, com ninguém. Veja, se a acusação não trouxe ninguém que demonstrasse, não foi porque não procurou, deve ter procurado infinitamente. Ela não encontrou ninguém que dissesse que ele era uma pessoa violenta. Ele nunca teve um caso de violência, nunca espancou ninguém, nunca brigou com ninguém, não apareceu essa prova. A gente imagina que uma pessoa tem uma única explosão violenta, uma única vez ele espanca uma pessoa até a morte, só, nunca mais, nunca antes, nunca depois. Custa crer, né? Pessoas violentas, elas praticam atos de violências menores, a violência vai aumentando, aumentando e acaba com a morte. Aqui não teve nenhum, isso eu defendendo o Michael, não teve nenhum caso de violência relatado. Isso me chama a atenção. Se ele fosse violento, deveria ter outros casos de violência. Gostei muito, fiquei angustiada, eu entendi a dor do advogado que ficou devastado com o veredicto do julgamento pelo júri. Se você pretende advogar na esfera criminal, tem alguns casos que de fato devastam o advogado. O advogado acreditava na inocência do seu cliente e ao final o que a gente vê é uma solução amarga para todo mundo. As irmãs da vítima que queriam a condenação do réu tiveram uma condenação meio torta, não é? Não foi uma condenação ampla, ele cumpriu 8 anos de cadeia, elas pretendiam que ele ficasse a vida inteira na cadeia, não ficou, mas para a defesa foram 8 anos injustos, porque ele dizia que ele era inocente, ele foi atropelado, engolido por um processo judicial, o processo judicial é uma máquina de moer gente, e aqui a família do Michael, o Michael, foram moídos por esse processo. Imagina você, se ele fosse inocente, a gente não sabe afinal, não é? Quem não acredita no Michael acredita que ele matou a mulher de forma dolosa. Imagina se ele for inocente, 8 anos preso, todo esse sofrimento para ele e para a família. Impressiona muito, esse seriado vale muito a pena. É muito impressionante, viciante, angustiante e legal, não é? Eu sou a Ana Vitória, esse é o canal Direito e Cinema.